Olá para você que nos acompanham. Hoje a gente vai falar sobre um escândalo, né, de Palmeiras versus São Paulo e também tem a ver com futebol e política. Então a gente vai falar sobre isso depois da vinheta. O jogo entre São Paulo e Palmeiras teve um escândalo tremendo, não só do pênalti, mas no meu ponto de vista, também já vou dizendo, como São Paulino, também pode ser por conta disso. Queria também saber a opinião dos outros torcedores de outros times. Mas, gente, vamos ser sensatos, nada de choro ou algo do tipo nos comentários. Traga um argumento plausível pra gente comentar aqui e discutir sobre, beleza? Eu queria saber de vocês, o que vocês acham de lances que eu vou deixar aqui agora, tá? Sobre as duas faltas que o Palmeiras fez, que deveria ser expulsão no meu ponto de vista, tá? Tem muitos palmeirenses que reclamam de uma falta do Bobadilla. Eu vou deixar aqui também para vocês analisarem o lance. Eu não achei falta, mas que nem eu disse, eu sou um torcedor do São Paulo, então posso estar agindo muito na emoção e pouco na razão. Então por isso é tão importante o comentário de você aqui, amigo que me acompanha tanto no Instagram ou no YouTube, certo? Então eu quero saber a opinião de vocês. Logo após, aqui eu vou deixar então, vocês analisam primeiro o lance do Andréas Pereira no Marco Antônio. O que você acha desse pisão? Isso foi proposital, não foi? Deveria ser expulsão? Na regra, se foi até intencional, se não foi na maldade, se for um termo popular, né? Não foi na maldade. Ele não tem esse tipo de... Que nem ele mesmo disse em uma entrevista. Ele não tem essa característica de ser maldoso. Mas mesmo sem querer é falta, gente. Teve até uma entrevista do Bruno Guimarães com um podcast, que ele fez uma falta no Cristiano Ronaldo. Ele falou nesse podcast que ele falou: desculpa, Cris, foi sem querer. Ele sem querer, o Cristiano Ronaldo respondendo ele, sem querer também é falta, pô. Então, resenha de jogo mesmo. Tem de jogo com o Cristiano Ronaldo, na época que eu tava no Lyon. Na época que eu tava no Lyon, não sei o quê. Daí eu não lembro se foi o Marçal, não sei quem, foi proteger a bola assim. Marçal do Botafogo. Tá no Botafogo. Ele foi proteger a bola. A gente ganhou da Juventus esse jogo, 1-0. Daí ele deu uma abraçada sem querer de bala, mas foi sem querer mesmo, mano, juro. Daí o Cristiano Ronaldo chegou, não sei o que, no juiz. Eu falei, não, Cristiano Ronaldo, não, Cris. Chamei de Cris. Intimidade nenhuma, chamei o cara de Cris, não sei porquê. Intimidade da bola. Da bola. Falei, Cris, foi nada, foi sem querer. Ele, foda-se, pá, sem querer também é falta, caralho. Eu falei, porra, não parei pra pensar nisso, ele tá certo. Então, sem querer também é falta, gente. Então, infelizmente. O Alan escorregou, mas foi pênalti, sabe? Então, vou deixar aqui pra vocês também o lance agora do Gustavo Gomes, do pisão, tá? Eu achei que foi um movimento de pisão pra forçar na maldade, porque ele e o Tapa já estavam se batendo lá no jogo. Então, vou deixar aqui o lance também, eu quero saber a sua opinião. Tapia, rolou, devolução, o Gomes acompanhou. Ele e o Gomes na disputa ali por espaço. Oi, Sofia. Jorge. André, isso foi muito falta, pelo amor de Deus, pô. Depois com a mão na coxa e relembrando que o Formiga tinha falado do Enzo, que ele tomou um carrinho na hora do gol, o Enzo nem levantou para comemorar, ele ficou sentindo bastante a lombar, as costas ali, vamos ficar de olho nele. E esse é o lance, ó. Tem o braço do Gomes e depois... Vocês podem ver, o Gustavo Gomes deu um pisão. Tem muita gente que pode falar que foi intencional e realmente foi. Então, nessa parte, tem que ver se é questão interpretativa, tá? Mas o fato é que acontece o pisão, né? Então, no meu ponto de vista, tem ali... por exemplo, o Casemiro, né? No meu ponto de vista, deveria ter sido expulso num jogo, não lembro contra quem foi, o último jogo aí, que ele já estava suspenso e tal, mas ele deveria ter sido expulso porque ele deu um pisão, mas foi sem querer. Mas foi sem querer, sabe? Ele nem viu, mas ele pisou no cara, pô.
Isso é falta. Então é da regra, não tem o que fazer, é expulsão. Só que o juiz acabou não dando, sabe? E eu vejo isso muito dos árbitros sul-americanos, de não dar esse tipo de falta, sabe? Porque assim, não é que você tem que deixar o jogo rolar que nem na Premier League, que maldade pode, que agressão pode, não é assim também, rapaziada. Entendeu? Tem um certo limite onde é a competição e onde é a maldade, entendeu? É que tá o ponto. Agora eu vou deixar pra vocês o lance do pênalti, que eu acho que vocês já devem ter visto 1 milhão de vezes. Frente, Luciano, é a chance do terceiro gol. Rolou pro Tapia. Tem carrinho, o Tapia caiu. Luciano não quis a finalização. Deu de garçom, só que o passe foi muito longo. E aí, Alan e Tapia. O Alan escorrega e acaba derrubando o Tapia, né? Olha lá, o Alan vai escorregar. E no que ele escorrega, ele tira, pra mim, isso é pênalti. O que vocês acharam desse lance? Né? Esse lance em específico repercutiu em diversos lugares no mundo, sabe? Que foi um pênalti escandaloso não marcado e prejudicou o São Paulo. Um time que tava vencendo. Vou dar um contexto pra quem não assistiu o jogo. Cara, tava 2-0 São Paulo. O São Paulo tava jogando muito bem. Marcos Antônio distribuindo jogada. O time do São Paulo jogando bem, no meu ponto de vista. O Tapia sendo esse jogador 9, né? Que não é a característica dele, mas ele tava fazendo. E o São Paulo achou um gol com um passe muito genial do Marco Antônio, né? Que ele manda por cima e acha o Luciano sozinho que dribla, o Everton faz o gol. E depois o São Paulo ele consegue o segundo gol, certo? Tem um lance ali que, se eu não me engano, foi o único lance que eu me recordo, pode ser por ignorância também, quero que vocês me lembrem, que foi do Vitor Roque. O Vitor Roque, que ele estava sem ângulo no canto esquerdo aqui, ele tentou bater e o Rafael abafou muito bem ali a bola, saindo igual um goleiro de futsal, e acabou a jogada ali. Foi a única oportunidade assim que eu falei, poderia ter sido o gol do Palmeiras. O São Paulo tava amassando, rapaziada. Aí eu vejo um monte de comentário de palmeirense, eu não sei se é por ser clubista demais, eu não sei, ou se é porque a pessoa acredita naquilo mesmo, entendeu? Que fala assim, mas teve lance do Bobadilha, que deveria ter tomado cartão, de 2022 vocês não falam nada. Gente, vamos lá. E aconteceu que o São Paulo, ele consegue aquela vitória com um pênalti onde o Calleri estava impedido, né? E eu falei, cara, infelizmente essa reclamação dos palmeirenses tá certa, tá ligado? E tem o VAR, já tinha o VAR, então tipo assim, foi um erro de arbitragem. Então, quando você ganha desse jeito, no meu ponto de vista, não sei de vocês, mas eu não acho legal. Já começo por aí. Então, tipo assim, teve um tempo atrás, que eu até falei sobre política, eu me expus até nas redes sociais, sendo contra a condenação do Bolsonaro. Por quê? Porque eu acho que foi feito ilegalmente. Não foi feito como deve ser. Eles passaram por cima de Código Penal, de Constituição, de Pacto Internacional da Costa Rica, por exemplo. Então, tipo, jurisprudência foi pro escambau. Ou seja, o brasileiro ele tem o mal de colocar os seus interesses acima da lei, cara. Acima das regras, acima da moralidade. Que eu comecei a me policiar referente a isso, né? Eu falei, a justiça tem que ser... Porque a gente fica... Eu pelo menos fico preso naquela 1 Coríntios 13, que fala que o amor não se alegra com a injustiça e sim com a verdade. Quem é a verdade? É Cristo, certo? A gente segue ele, a gente é amor, a gente é justiça, a gente é a pessoa que vai ajudar o próximo. Então é o seguinte, quando eu vejo isso, eu não acho legal. Eu acho que é uma competição. Zoeira tem que ter, tá? Eu não fiquei bravo referente à postagem do Vitor Roque. Apesar que eu também entendo que tem pessoas, né? Hoje a gente sabe que o público LGBT vem crescendo demais. Não porque já não tinha, mas porque hoje eles podem andar na rua tranquilamente. Eles têm leis que protegem eles, né? E hoje eles conseguem ter mais mobilidade, vamos dizer, numa sociedade civil, né? Uma sociedade civilizada. Você fazer um negócio que não do Vitor Roque, eu entendo que pode muito desse grupo achar ruim, né? Porque tem um passado bem recente, né? Coisa de 20 anos atrás, onde era normal matar homossexual, onde o homossexual era preso. Então, eu meio que entendo esse repúdio que muita gente fala que, o Vitor Roque só quis brincar. Eu até entendo o ponto de vista dessas pessoas, mas a gente tem que entender o ponto também dessas pessoas, porque eles também são seres humanos. Então, é assim, eu vejo dessa maneira, não sei se todo mundo vê dessa forma, entende? Por isso que eu quero saber os comentários de vocês também. E eu quero dizer também sobre o rombo do INSS, né? Que eu disse que ia ter um pouco de política, tá? Eu trouxe aqui a notícia do Metrópolis. Saiu no Veja também, né? Que o Veja, infelizmente, é travado só para quem paga, né? Então, a notícia é: Leila na CPI do INSS. Deputada explica por que Crefisa entrou no radar.
Deputado protocolou o documento para convocação de Leila Pereira para explicar a atuação da Crefisa em contratos com a entidade investigada. A entidade investigada, no caso, é daquelas empresas que estavam sendo investigadas por conta dos 90 bilhões, eu acho, se eu não me engano, a última notícia que teve do rombo, onde estava sendo descontado direto da aposentadoria das pessoas. Alguns era descontado mais, outros menos. Como se tivesse pegado empréstimo, entende? Aquelas pessoas às vezes nem tinham pegado empréstimo. E a Crefisa está envolvida nisso. Ou seja, não só o Palmeiras pode estar sendo investigado pelo jogo que fez, não só no último domingo, mas no Paulista também, em diversos outros jogos que eu venho também analisando isso, que tem perdido a atenção no futebol. Pode ver que Notícias no Mundo da Bola, que é onde vai ser upado esse vídeo aqui, eu parei de dar atenção pro futebol um tempo, porque eu falei, pô, tá acontecendo uns negócios que, sabe? Como é que eu vou dar uma notícia dessa? Pô, o cara pegou a bola na mão, dentro da área. Como é que eu posso falar um negócio desse no jogo, por exemplo, do Atlético Mineiro, se eu não me engano? Os jogadores do Corinthians e do Atlético subiram ali pra dividir uma bola de cabeça. O árbitro, a gente tá vendo, já marcou um pênalti, né? Mas sabe porque o jogador do Atlético Mineiro, meio que no susto ali, ó, ele pegou a bola na mão e soltou. Aí o juiz viu o lance e falou, tá maluco? É pênalti. Pênalti para o Corinthians. E esse momento de desatenção aí, inusitado, né? Muita gente tá comentando aí nas redes sociais. O Corinthians foi lá, converteu o pênalti com o Guinegão e no fim das contas venceu o jogo por 3-2. Como é que pode, cara? Então, tipo assim, aquilo ali me desanimou total do futebol brasileiro. Eu falei, tem alguma coisa por trás. Aí me vem esse jogo, que, gente... Desculpa se você é palmeirense, se você achou certo o Palmeiras virar e você é daqueles caras também que é São Paulino e fala assim, ó, pô, Paulo, o São Paulo ganhando de 2-0, porra, não poderia ter tomado 3 gols em 20 minutos. Concordo com você. Só que assim, meu amigo, vamos entrar no lugar, vamos colocar empatia em jogo. Vamos entrar no ponto de vista que você é o cara que tá lá jogando bola. Aí você toma pancada, você vai irritando, você vai recebendo porrada dos caras, essa é a verdade, porque tava assim o jogo, era cotovelada pra todo lado, era pisão. Você vê isso acontecendo, o árbitro não fazendo nada, como é que fica a sua cabeça? Você vai pensar direito? Então, tipo assim, a gente tem que parar com essa coisa de colocar a vítima como o culpado da situação. A vítima, ela é vítima. A culpa não foi dela. Ela só foi o sujeito que recebeu a maldade, cara. Então, peraí. Quem tem que ser culpado ou é o Palmeiras ou é a própria CBF com a arbitragem amadora que ela traz pra gente. Então são coisas que tem que investigar, porque tipo assim, quando falam assim, Copa do Brasil 2022, concordo com você, foi erro. O São Paulo não deveria ter passado. Sabe? E eu sei que esse jogo não vai ser anulado também, tá tudo certo, irmão. Só que assim, não dá pra gente bater palma e achar que tá certo. Se a gente normaliza isso daqui, o Campeonato Brasileiro vai começar a ter patrocínio da Betano, da Superbet, se você me entende. É a primeira vez, se eu não me engano, que um campeonato aqui do futebol brasileiro é patrocinado por uma casa de apostas. E eu não tô falando que começou hoje também essas apostas e que... Não, sempre teve, né? Só que o problema, cara, é que isso tá interferindo diretamente, tá escandalosa já o jeito que tá interferindo. São 5 erros, rapaziada. São 3 expulsão, 2 do mesmo jogador e ele nem foi expulso. Quer um dado interessante? Em 52 partidas, 12 anos já se fazem que em um choque rei, São Paulo versus Palmeiras, nenhum jogador do Palmeiras é expulso. 52 partidas em um clássico, onde é pegado, todo mundo sabe, Palmeiras e São Paulo sempre foi pegado. Não tem uma expulsão do palmeirense? Gente, é porque assim, a gente vive momentos, certo? Eu também nem tinha reparado esse dado. Juro pra vocês. E quando eu vi que era da arquibancada tricolor, eu conheço o trabalho do pessoal, do Gabriel Sá, do pessoal que trabalha lá. Tem muitos que trabalham em veículos muito grandes. Por exemplo, o Jovem Pan, que é muito forte na comunicação. Então assim... Se você olha o cara fazendo esses dados, quando você vai e bate, eu uso ferramentas de IA, tá? Então eu uso o algoritmo a meu favor, porque ele contabiliza muito mais rápido que eu, essa é a verdade. Então dou a instrução, ele faz. Quando eu coloquei, é certo isso? Para IA, 52 jogos e 12 anos, ele me falou, é certo, é verdade. Só tem expulsão do São Paulo. Gente, peraí, a gente não percebeu tudo que estava acontecendo ao nosso redor, a todo momento. E a gente que é São Paulino não percebeu. E eu vejo São Paulino falando mal do time por ter tomado 3 gols em 20 minutos com tudo aquilo que aconteceu e a gente viu, pô. Cotovelada no Tapia, pisão.
Não tô falando que o time do São Paulo também não bateu, porque quando começou a apanhar muito, bateu também, pô. Quando percebeu que o juiz não tava dando nada. Só que assim, quando você fala, pô, e o Bobadilha não era pra ser expulso? Meu, o Bobadilha... Meu amigo, eu vou deixar aqui, ó o lance do Bobadilha. Bom, aí eu deixo pra vocês. Você acha que isso daqui era pra um segundo cartão amarelo? Isso daqui foi falta? Porque se foi falta, na regra tá pra amarelo. E eu não achei falta, eu juro pra vocês. Mas se foi falta, na regra tá pra amarelo, então ele seria expulso. Então assim, olha a situação toda. O pênalti não marcado era uma situação de 2 contra 0. O São Paulo já estava 2-0. Um segundo tempo começou, o São Paulo teve esse lance. Se você tem esse fator, certo? E ainda uma expulsão, porque, cara, se você vê 2 lances desse de pisão e você não dá uma expulsão, é no mínimo ridículo, sabe? E isso tá sendo falado lá fora, sabe por quê? Porque ficou muito escandaloso. Você não precisa mais tentar investigar, eles já deram na sua cara, ó, a gente tá roubando mesmo, foda-se. Existe corrupção, existe manipulação, existe apostadores que ganham com isso, a confederação ganha com isso, times ganham com isso, todo mundo ganha com isso, sabe por quê? Porque é ódio, irmão, é ódio. Se o cara juntar todos os fatores ali que ele colocar, ele vai ganhar muito em cima. E sabe qual é o pior? Que o John Textor tentou avisar a gente, né? E, cara, eu não acreditei nele. Juro pra vocês, eu pensei que era choro na época. Mas quando eu comecei a analisar 2023, o Palmeiras ganhou de virada de cota 3 do Botafogo. O Textor não é um cara bobo. Ele tem dinheiro também. E aí você vê só Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo estão chegando sempre lá. E, cara, se você for ver no papel, a diferença do time do elenco do São Paulo, do Corinthians pro do Palmeiras, não é essa diferença toda, cara. Do Flamengo eu acho que é uma diferença enorme. Dos outros clubes, desculpa, mas é. Tecnicamente é. Você troca uma ferramenta por outra, vai ser a mesma coisa. Você tem um meio campo muito técnico. Os outros times são força física, intensidade, 90 minutos correndo, muita intensidade e muito físico. Essa é a verdade. Não tem aquele jogador característico de drible, de criar, de ser aquele cara diferente, por exemplo, que o Palmeiras tinha, o Estevão. Hoje, sei lá, quem que pode ser esse cara? O Alan não é esse cara. O Maurício também não é um bom jogador. Mas assim, é um time para estar ganhando todo ano, é um time para estar conquistando os pontos que está conquistando. Fica essa dúvida. Outro dado legal que eu vi também é que foi a Nação Rubro-Negra, outra imprensa de comunicação que é muito também valorizada e também tem muitas fontes confiáveis. Ele diz lá, ele começou a contabilizar faltas, né? Pontos que o Palmeiras somou, que foi no mínimo, se podemos dizer, para não ser mais a grosso modo e falar, pô, é polêmico pra cacete. É no mínimo polêmico, se podemos dizer. Acho que é a palavra certa. No mínimo polêmico. Por quê? Você tem o jogo contra o Sport, você tem o jogo agora contra o São Paulo, não só agora, mas também no Paulista. O Flamengo, né, que teve aquela mão fora da área e o VAR viu o pênalti, todo mundo viu que foi fora da área. Então, tipo assim, o povo, ele não é bobo, entendeu? A gente consegue ver porque hoje tem imagem, o VAR mostra pra gente. E quando você tem uma situação ainda que, tipo assim, cara, do jeito que aconteceu, por exemplo, tá? Você errar uma vez, 2, pô, dá até pra você entender. Mas quando você tem o Ramon Abate Abel, um técnico que no Supercopa do Mundo foi muito bem. Foi muito bem. Certo? Foi até elogiado lá. Aí você tem aqui, um jogo anterior, ele teve um critério pelo mesmo escorregão. Certo? E hoje ele tem um outro critério. É no mínimo suspeito. É no mínimo suspeito. Tem que haver investigação, cara. Tem que haver investigação, porque assim, senão vai ficar a gente aqui debatendo se é ou não é, vai ficar sempre aquela dúvida atrás da orelha. Sabe o que vai acontecer? Eles vão estar enriquecendo o bolso com o nosso dinheiro, porque é a gente que banca isso. Eu sei que o futebol é dinheiro privado, tá? Mas também tem dinheiro público envolvido por conta de empresas que estão junto com os políticos. Então, por isso que eu trouxe esses 2 temas para vocês refletir. Tá? Esse caso do INSS e da Leila Pereira sendo investigada, né? Tendo uma convocação aí pelo deputado, né? Eu queria saber aqui o nome do deputado também para passar para vocês. Deputado Evair Vieira de Mello, do PL, Partido Liberal, né? Que era do Bolsonaro. Enfim, foi ele que relatou, né?
E vamos ver, se tiver mais alguma notícia, vou tentar passar para vocês, mas eu vou falar para vocês, eu tô muito desanimado para gerar conteúdo. Juro para vocês, para futebol, eu tô muito desanimado. Justamente por conta disso, dessas manipulações, isso não me agrada. Eu sou um cara muito sensitivo, eu consigo perceber quando as coisas não estão andando bem. Certo? Eu acho que é porque eu li aquele livro O Corpo Fala, que é excelente aquele livro. O corpo fala mais do que as palavras. Então o que eu tenho para dizer para você, deixa aqui nos comentários o que você acha sobre esse escândalo e também sobre a ligação de Leila Pereira com o rombo do INSS, né? E eu quero saber de você, o que você está achando também sobre o futebol. Você acha também que você está desanimando? Você acha que não são todas as partidas? Por exemplo, vou dar outro dado legal aqui. Na última rodada foi 30% dos jogos com erro de arbitragem e que definiu o placar através desse erro de arbitragem. Palmeiras e São Paulo foi um, o Grêmio e Red Bull Bragantino teve mais um, se eu não me engano. Eu vou deixando então aqui esse tema para vocês, quero que debatam aí, se puder, eu vou tentar responder todos. E acho que é isso. Vamos ver o que vai prolongar isso daqui. Qualquer coisa eu trago essa informação, mas eu vou falar para vocês, estou totalmente desanimado do futebol e também do nosso Brasilzão, que a política só vai de mal a pior. Também deixa aqui nos comentários se caso você quer que eu faça alguma coisa discutindo sobre política, meu lado político, o que eu vejo do país e tudo mais. Beleza? Fiquem com Deus, deixa a curtida. Se você está no YouTube, compartilha com quem você gostaria de estar compartilhando esse assunto também e para entrar no debate e na discussão. Tamo junto, forte abraço, até a próxima.